numa época de caos, quando um povo inteiro havia trocado a fé pelo medo, quando reis poderosos se curvavam diante de deuses falsos, um único homem se levantou: Elias. O profeta que enfrentou sozinho uma nação inteira para provar que só existe um Deus verdadeiro. A história que você vai ouvir hoje é sobre o dia em que o fogo caiu do céu e a tempestade ouviu a voz de Deus. Prepare-se, porque essa jornada vai renovar a sua fé. Israel estava mergulhada na idolatria. O rei Acabe e sua rainha, a temida Jezabel, haviam espalhado o culto a um falso deus chamado Baal por todo o reino. Templos foram erguidos e o povo se afastou do Deus de seus antepassados. Foi nesse cenário de escuridão espiritual que Elias, o profeta, surgiu com uma mensagem divina e avassaladora. Ele encarou o rei e declarou: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E assim foi. Os céus se fecharam, os rios secaram, as plantações morreram e a terra rachou sob o sol implacável. Meses se transformaram em anos de sofrimento. A fome e a sede devastaram a nação. O povo clamava por água, por qualquer alívio. E foi no auge do desespero, quando parecia não haver mais esperança, que Deus chamou Elias para um confronto que mudaria a história para sempre. Depois de 3 anos e meio, Elias retornou e foi diretamente ao encontro do rei Acabe. A tensão era palpável. O rei o acusou de ser o perturbador de Israel, mas Elias, com a autoridade de quem serve a um Deus maior, respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, por deixardes os mandamentos do Senhor e por seguirdes os Baalins. Então ele lançou o desafio: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal que comem da mesa de Jezabel. O palco estava montado. O povo e os profetas se juntaram no alto da montanha. O vento soprava forte, carregando o cheiro de poeira e de expectativa. A tensão era tão pesada que parecia cortar o ar. Elias, sozinho, se pôs diante da multidão e declarou com voz firme: Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam a ele. O silêncio do povo foi a resposta. O desafio estava lançado e não haveria como voltar atrás. 2 altares foram erguidos, um para o Deus de Israel e outro para Baal. 2 novilhos foram preparados para o sacrifício, mas havia uma regra crucial. Nenhuma chama deveria ser acesa por mãos humanas. O Deus verdadeiro responderia com fogo do céu. A prova final havia começado. Os 450 profetas de Baal começaram primeiro. Eles prepararam seu altar e seu sacrifício. E então, o ritual desesperado teve início. Eles dançavam freneticamente ao redor do altar, gritando sem parar: Ó Baal, responde-nos! As horas passavam, o sol subia no céu e nada acontecia. O silêncio era a única resposta. Elias observava tudo com uma calma impressionante, sua fé inabalável. Vendo o desespero deles, ele começou a zombar: Clamem mais alto! Talvez ele esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Quem sabe esteja dormindo e precise ser acordado. Humilhados, os profetas de Baal intensificaram seus clamores. Gritavam ainda mais alto e, em desespero, começaram a se cortar com facas e lanças, até o sangue escorrer por seus corpos. Mas o dia passou, e a resposta nunca veio. Baal era silêncio, era vento, era vazio. O povo começava a perceber a verdade. Então, ao entardecer, chegou a vez de Elias. Ele chamou o povo para perto e começou a restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas, com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Ele reconstruiu o altar, simbolizando a unidade da nação sob Deus. Em seguida, arrumou a lenha e colocou o sacrifício sobre ela. Mas o que ele fez a seguir deixou todos perplexos. Ele mandou que cavassem uma vala ao redor do altar e ordenou: Encham 4 cântaros de água e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Eles fizeram isso uma vez. Façam de novo.
disse Elias. E eles fizeram. Façam pela terceira vez. E assim foi feito. A água encharcou a lenha, o sacrifício e encheu completamente a vala. Humanamente falando, acender aquele fogo seria impossível. Com tudo preparado, Elias se aproximou e fez uma oração simples, mas poderosa. Ele levantou os olhos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Mal Elias terminou de orar, e o céu rugiu. Uma chama desceu como um raio, com uma força sobrenatural, iluminando o monte inteiro. O fogo não apenas consumiu o sacrifício, ele devorou a lenha encharcada, queimou as 12 pedras do altar e secou completamente toda a água que estava na vala. Foi uma demonstração de poder tão absoluta, tão inquestionável, que o medo e a admiração tomaram conta de todos. O povo, que antes estava em silêncio e dúvida, caiu com o rosto em terra, aterrorizado e maravilhado. E de suas bocas, um grito uníssono ecoou pelo Monte Carmelo. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A mentira havia sido exposta. A verdade havia triunfado. O impossível tinha acontecido diante dos olhos de uma nação inteira. Aquele fogo não apenas consumiu um altar, ele reacendeu a fé no coração de um povo. Após a vitória esmagadora no Monte Carmelo, a missão de Elias ainda não estava completa. A seca precisava terminar. Ele subiu ainda mais alto no monte, para o topo, e se ajoelhou para orar. Ele colocou o rosto entre os joelhos, em uma posição de humildade e súplica intensa. O céu continuava limpo, sem nenhum sinal de nuvens. Mas a fé de Elias via o que os olhos não podiam ver. Ele enviou seu servo para olhar em direção ao mar. "O que você vê?" perguntou. "Nada", respondeu o servo. Elias o mandou voltar. 1 vez, 2, 3, 6 vezes. A resposta era sempre a mesma: nada. Mas Elias não desistiu. Na 7ª vez, o servo voltou com uma notícia diferente. "Vejo uma pequena nuvem subindo do mar, do tamanho da mão de um homem." Era o sinal. Pequeno, quase insignificante, mas para Elias era a promessa se cumprindo. Ele se levantou imediatamente e disse ao servo: "Corra! Diga a Acabe para preparar seu carro e descer antes que a chuva o impeça." Em questão de minutos, o céu escureceu. Nuvens negras se formaram. Ventos fortes começaram a uivar e trovões ecoaram pelas montanhas. E então, a chuva. Uma chuva torrencial, que finalmente caiu sobre a terra seca de Israel depois de 3 longos e sofridos anos. A história de Elias no Monte Carmelo é muito mais do que um relato antigo. É uma lição poderosa para os nossos dias. Ela nos lembra que um só homem, uma só mulher, com uma fé verdadeira em Deus, vale mais do que multidões sem direção. Nos ensina que, por mais que a mentira pareça forte e popular, a verdade sempre prevalece no final. E, acima de tudo, nos mostra que quando Deus fala, até o fogo e a tempestade obedecem à sua voz. Aquele mesmo Deus que respondeu a Elias com fogo e chuva é o Deus que ouve a sua oração hoje. Onde há fé verdadeira, milagres ainda acontecem. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma dose de fé. Deixe seu comentário dizendo o que mais te impactou e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.